Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, estamos começando novamente o programa Avivamento Teresina, e hoje nós estamos começando com a oração do Pai Nosso, oração modelo, um texto que Jesus deixou escrito, não é? Ele falou, seus discípulos, apóstolos escreveram, e na oração do Pai Nosso existem muitas lições para a nossa vida, e uma das principais é sobre o perdão, porque Jesus deixa muito claro que o perdão de Deus para a nossa vida está condicionado ao perdão que damos às outras pessoas. E eu quero, no programa de hoje, falar sobre o perdão, o poder do perdão, e eu sinto no meu coração a necessidade de trazer essa palavra para você, porque eu sei que muitos males que acontecem hoje na sociedade, nas famílias, na vida pessoal de muitas pessoas, acontece porque há uma grande dificuldade de perdoar o semelhante. Tem gente que não consegue perdoar a si mesmo, o seu próprio passado, erros que cometeram, pessoas que não conseguem perdoar o cônjuge, o marido, a mulher, o esposo, a esposa. Tem pais que não conseguem perdoar os próprios filhos, tem filhos que não conseguem perdoar os pais, amigos que não conseguem perdoar amigos que traíram, sócios, enfim. Existe uma grande dificuldade no coração do ser humano, principalmente hoje no século 21, de liberar perdão. Precisamos considerar que estamos vivendo um tempo difícil, o egoísmo em alta, as pessoas elas estão buscando seus próprios interesses e nós estamos perdendo um negócio chamado amor ao próximo, sabe? Consideração, respeito ao próximo, e muita gente tem tentado se dar bem na vida, mesmo que com isso derrube outras pessoas e maltrate outras pessoas, enfim. Estamos vivendo em tempos difíceis e mais do que nunca se faz necessário, vital para cada um de nós, praticar o perdão. Bom, nesse momento nós vamos ouvir algo sobre casamento, um momento maravilhoso que eu tive com minha esposa, a pastora Rúbia, e nós falamos um pouco sobre casamento. Então nós vamos pular para esse momento e você vai ser abençoado, você que é casado, você que é homem casado, você que é mulher casada, você que quer aprender um pouco sobre casamento. Nós temos algo para liberar o seu coração e daqui a pouco voltamos falando sobre perdão. Gente, nós somos os pastores Zezinho e Rúbia Siqueira. Nós temos 22 anos de casados e temos 3 filhos. Nós recebemos aqui as perguntas do pessoal lá do Vida Abundante e a gente vai ler essas perguntas e vamos responder. Bom, a primeira pergunta é assim: vocês são um casal admirado por muitas pessoas. Gostaríamos de saber o segredo dessa união tão bonita e duradoura. Não tem como a gente não colocar em primeiro lugar Deus, né? O segredo, em primeiro lugar, é Deus, porque foi Deus que nos uniu. Nos conhecemos tocando em banda. E o nosso relacionamento foi um relacionamento conforme a gente entendia que deveria ser. E quando nos casamos, logo a gente já começou a falar numa possível separação. E é quando então Deus entrou em nosso casamento, e quando Ele entrou, Ele começou a ajustar e fortalecer o nosso casamento. Então, em primeiro lugar Deus, segundo o amor, porque tem que amar, não tem jeito, tem que amar nos dois sentidos de amor, o amor eros e o amor ágape. O amor eros é o amor que a química continua, a paixão continua, tem que estar com 22 anos depois e ainda ter vontade de namorar. Então isso é muito importante. E o amor que é o amor bíblico, o amor de Deus, que deve nutrir o nosso casamento, que é quando eu sinto vontade de cuidar da minha esposa, prover para a vida dela e ser um bom marido, porque a amo, ela faz parte da minha vida. Além disso, eu poderia colocar aqui o respeito, né? Porque não tem coisa pior dentro de um casamento onde o marido não é respeitado pela esposa, não é honrado pela esposa. Esse respeito tem feito com que a gente tenha um ambiente saudável e o amor, além de existir, aumenta, e por causa desse respeito, Deus encontra cada vez mais espaço para trabalhar no nosso casamento.
Eu lembro que eu levei alguns puxões de orelha. No início eu falava mesmo, assim, não tinha muita papa na língua. E quando chegava em casa, aí eu levava os puxões de orelha. Ó, não gostei daquele jeito que você falou comigo em público, eu me senti desrespeitado. Então, a gente vai aprendendo. Além de tudo que ele já falou, queria colocar o diálogo, porque uma coisa que nós mulheres precisamos é conversar com o marido. E eu lembro que no início nós tínhamos dificuldade com isso. Ele não conversava comigo. No início, antes da conversão, era a guitarra, depois ele mudou para a Bíblia. E ficava o tempo todo no mundo dele, estudando a palavra, estudando livros. E quando ele vinha sentar comigo para me dar atenção, ele não vinha totalmente só. Ele vinha com um livro, ele vinha com a Bíblia, ele vinha com alguma coisa. Então eu não tinha essa atenção. E eu me lembro que foi uma coisa que foi para o gabinete pastoral. E aí nós conversamos com nossos pastores. E ali ele aprendeu. E a partir de então, aprendeu mesmo, né? Não tivemos mais problema com isso. Aí daí nós passamos a ter diálogo. O cafezinho passou. E no início você dizia que foi difícil, né? Foi treinando. Foi complicado porque não fazia parte da minha cultura, da minha natureza como homem e do ambiente onde fui criado. Tive que inicialmente ir por um esforço consciente. Depois foi virando uma realidade. E aí então veio o prazer de estar na presença. Às vezes o marido não quer estar perto porque não tem esse jeito. Mas quando ele passa a praticar, ele entende o quanto é importante, o quanto é gostoso estar perto da sua esposa. E com o diálogo vem a confiança. Porque quando você conversa, você começa a conhecer a outra pessoa. Então você passa a confiar. Um casamento sem confiança não pode subsistir. Ele vai ser um fracasso. E com a confiança vem a segurança. Então, uma mulher que conversa com o seu esposo, que consegue confiar nele, então ela vai ser uma mulher segura no casamento. E esse casamento vai ser um casamento duradouro, porque a mulher ela está completa, ela tem a confiança do marido, ela tem o diálogo com o marido e ela tem a segurança de estar do lado dele. Próxima pergunta. Essa pergunta é um conselho para os solteiros. O que vocês entendem ser importante considerar para tomar a decisão de casar com alguém? Nós entendemos que a primeira coisa que você precisa ter para te dar convicção para um casamento é conhecer a mulher com quem você vai casar, conhecer o homem com quem você vai casar. E esse conhecimento não tem nada a ver com aquilo que o mundo ensina. O meio secular ensina que o cara tem que conhecer a mulher, o corpo da mulher, que tem que fazer sexo primeiro para depois saber se vai gostar. Não é isso. É conhecer a origem, conhecer os planos, conhecer, né, os desejos, anseios, os sonhos. E isso demanda um tempo. Existem muitos relacionamentos que começam 6 meses depois, quando começa a entrar no clima da espontaneidade, daqui a pouco alguém começa a soltar coisas que você não estava preparado para ouvir. E é importante, né, aquele ditado, comer um saco de sal junto, para depois você entrar num casamento onde você já conhece com quem você realmente vai conviver pro resto da vida. Segundo, compartilhar do mesmo propósito. É complicado quando você entra num relacionamento que você pensa em algo que está pro norte e a pessoa com quem você vai viver pro resto da vida pensa em algo que vai pro sul. Então um sonha uma coisa, outro sonha outra e os sonhos não batem, não convergem um com o outro e vai ter problema. E terceiro, compartilhar da mesma fé. Se você compartilha da mesma fé, segue o mesmo Deus, tem o mesmo estilo de vida de fé, esses são pontos importantes para você considerar antes de decidir se casar. E eu destaco, além de tudo que você já falou, a afinidade. Você tem que ter afinidade com a pessoa. Eu lembro que na época da banda, quando a gente estava na banda, eu era a única mulher e tinha muito isso das pessoas... A única mulher que tinha e eu peguei. Tinha muito isso das pessoas dizerem assim, porque eu era cantora, eu podia me relacionar com os outros da banda pelo fato de estarem na mesma profissão. Mas se não tem afinidade, de jeito nenhum. Então eu me relacionei com quem eu tive afinidade. Então é importante que tenha afinidade, que tenha amor e que você saiba que você vai poder acordar com aquela pessoa todos os dias
e não vai enjoar da cara dela e vai estar feliz do lado dela por todos os dias da sua vida, porque casamento até o fim da vida. Vamos para a terceira pergunta, então. O início do casamento é mais difícil do que muitos esperam. Que conselhos vocês dão para os recém-casados? Baseado na nossa própria experiência, eu preciso reconhecer que conversar muito é um segredo, principalmente para o começo do casamento. Existem muitos casais que depois de 20 anos vão começar a conhecer o outro. E aí traz problema, porque quando você, no início do casamento, expõe sua vida um para o outro, tá no início. 20 anos depois, pesa muito, porque, por exemplo, o marido que vai contar para a esposa coisas que foram segredos de sua vida, que seria importante ter contado no início, e conta depois, aquilo pesa, porque a mensagem que ela recebe é: eu fui boba durante 20 anos. Então, é importante conversar. Tem um momento em que um expõe os segredos para o outro dentro de um ambiente de maturidade. Isso vai ser muito importante. Juntamente com o diálogo, a disposição para abrir mão de suas vontades para satisfazer a vontade do outro. É o marido amando e a mulher sendo submissa. Isso é difícil, tanto para um quanto para o outro. A capacidade, a disposição para abrir mão de conforto para satisfazer a vontade. É difícil, mas quando eu sou amada, não é difícil eu me submeter à missão daquele que me ama. Entendemos que a mulher é o espelho do homem. Ela não tem dificuldade de amar. Se ela é amada, ela vai refletir esse amor, né? Naturalmente. Essa capacidade do marido abrir mão de suas vontades. Exemplo, muitos maridos que não conseguem abrir mão de ambientes que a mulher pede, pelo amor de Deus, que ele pare com isso para ficar com ela. Abrir mão de fotos e redes sociais de mulheres que ela não gosta, que ela não se sente à vontade, aquela mulher está na rede social do marido. Então a disposição para abrir mão dessas coisas é primordial para o início do casamento e para sempre. E sobretudo regar esse relacionamento trazendo Deus. Porque às vezes o nosso diálogo, ao invés de trazer um resultado positivo, traz um resultado negativo, né? Se não houver uma maturidade e não houver Deus sobretudo no casamento, principalmente no início, tem coisas que a gente vai falar, vai dialogar, que geram uma tempestade no copo d'água. Então, regar esse casamento com Deus, orando, lendo a Bíblia juntos, compartilhando a mesma fé, buscando a presença de Deus por lá, vai ficar tudo mais fácil. Quando a presença de Deus está, o amor vai reinar. Verdade, nós sabemos que o início é a época da incompatibilidade, né? Então, por causa dessa incompatibilidade que vai aparecer, não tem jeito, precisa ter muita paciência para não tomar decisões precipitadas, para não tomar decisões em época de crise, parar um pouco, pensar e, por fim, buscar conselho, buscar um pastor, um líder espiritual, uma pessoa que você considera que possa lhe ajudar, um casal que seja um exemplo para você, né? Busque alguém que, lógico que eu falo pastor porque a gente é pastor, né? Então, puxar aqui a sardinha assim. É isso aí. Mas procure alguém para lhe ajudar. Não tome decisões precipitadas, porque as crises, elas passam. Tudo passa. Mesmo uma traição, mesmo uma coisa muito ruim, pode ser perdoado e restaurado. É isso. É isso aí. Deus abençoe. Então, meninas, vida abundante. Um beijo para vocês, Carlinha, Irlanda. Deus abençoe. Bom, nós sabemos que para sustentar um casamento, um matrimônio, nos dias de hoje principalmente, nós precisamos colocar como uma parte principal, valorizar mesmo o perdão. O apóstolo Paulo disse que a parte mais desonrosa do corpo é a parte que a gente cobre mais. Se hoje nós vivemos um tempo de estresse, um tempo de grandes correrias onde as pessoas elas ficam com raiva umas das outras por quase nada, nós precisamos trabalhar a mentalidade do perdão, porque isso vai sustentar o nosso casamento. Existem muitos casais que perderam o casamento, que desistiram do casamento por situações bobas e passaram a viver consequências ruins, os filhos ficaram abandonados, depois vão se arrependendo e ver o prejuízo que tomaram. E existem muitos outros casais que, porque
colocaram em prática o perdão, salvaram o casamento, salvaram o futuro, estão vivendo de maneira tremenda, de maneira linda, e hoje estão desfrutando esse momento dizendo assim, poxa, já pensou se a gente não tivesse perdoado um ao outro? Já pensou se a gente não tivesse praticado o perdão? Teríamos destruído toda essa beleza de família que nós temos. Então é importante que dentro de um matrimônio, do nosso casamento, possamos colocar o perdão como uma ferramenta, como uma virtude a ser praticada todos os dias. A Bíblia mostra várias situações, várias experiências de homens e mulheres de Deus que precisaram praticar o perdão para cumprirem o propósito que Deus tinha para suas vidas. Um deles, Jacó e Esaú. Jacó foi irmão de Esaú, e se você sabe da história, você vai saber que ele tomou a primogenitura do seu irmão, né, por um prato de comida. É uma história louca, mas você pode conhecer e saber o quanto essa história é tremenda. Esaú se sentiu usurpado e nutriu durante 20 anos um sentimento de vingança com seu irmão. Quando Jacó retorna para a casa dos seus parentes, e ele sabia que iria se encontrar com seu irmão Esaú, então ele sente necessidade de uma reconciliação, de conseguir o perdão de volta do seu irmão. E a Bíblia diz que ele teve que passar uma noite inteira, que é quando ele brigou com o anjo. A Bíblia diz que o anjo apareceu para ele, e ele então conclama dizendo, me abençoe, senão eu não vou te soltar. E o anjo lhe dizia, me solte, porque o dia está amanhecendo. Ele disse, eu não posso te soltar enquanto não me abençoares. Tem até uma música que diz, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Não é? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, dá cara a minha bênção para depois subir. E nós cantamos nos cultos, nas vigílias, essa música, porque ela fala de uma história tremenda. E por que eu estou mencionando isso? Porque existem muitas situações de falta de perdão, de relacionamentos quebrados, situações onde irmãos estão intrigados com irmãos, esposo com esposa, pai com filho, e Deus quer a nossa reconciliação. E no caso de Jacó e Esaú, ele sabia que Esaú iria matá-lo. Esaú estava vindo com 400 homens, com foice, madeira, faca, facão, para matar Jacó. Então Jacó foi buscar a Deus, e quando ele pedia, Senhor me abençoe, essa palavra me abençoe significa, toca o coração de Esaú para que ele possa me perdoar, senão eu sei que eu vou morrer. E enquanto Jacó conseguia a vitória diante de Deus, orando, Deus estava ministrando ao coração de Esaú. Quando termina, o dia amanhece, Jacó sente no seu coração que Deus lhe havia abençoado, e ele vem se encontrar com Esaú. E a Bíblia diz que quando ele vê Esaú de longe, ele então vem e se prostra 7 vezes até se encontrar com Esaú. E Esaú ainda estava com o coração disposto a maltratar, a fazer algo, um crime com Jacó. Mas quando ele chega perto de Jacó, a Bíblia diz que Esaú correu, abraçou Jacó, beijou o seu pescoço, e houve uma reconciliação, um perdão tremendo. E a história de Jacó prosseguiu. Deus fez grandes coisas na vida de Jacó e do próprio Esaú, porque houve uma reconciliação, houve um perdão. Você sabe, Jacó foi quem Deus usou para começar as 12 tribos de Israel. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, e assim a tribo de José. Foi de Jacó que saiu José, aquele que governou o Egito e resolveu o problema do mundo da época, o problema da fome. O que Deus não pode fazer, meu querido, minha querida, quando há perdão, quando há reconciliação. Eu sei que de repente tem gente me assistindo agora e que está passando por grandes dificuldades, doenças no corpo, porque não consegue perdoar. O relacionamento familiar está uma baderna, porque não há perdão. Os irmãos puxando faca uns para os outros, arma uns para os outros, prometendo matar, porque o outro pegou o dinheiro dele e não devolveu, e o outro não perdoa.
O marido que não consegue perdoar a esposa que lhe traiu, a esposa que não consegue viver tranquilo, não consegue dormir mais, com tantas traições, não consegue perdoar. Eu já vi mulher com mais de 80 anos, que quando a gente vai falar de perdão, ela chora, ela se prostra e diz: eu não consigo perdoar. Eu já ouvi história de mulheres já com uma idade avançada, dizendo: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar o meu marido, que me traiu tantas vezes. Então é difícil, eu sei que é, mas Deus está chamando você para o perdão. Deus está chamando você aí que está me assistindo agora, para perdoar o seu companheiro, a sua companheira, porque Deus pode recomeçar uma nova história através do perdão. O próprio Deus fala, Jesus ensina: se você não perdoar, Deus não lhe perdoa. Tem muita gente amargurada, triste, com vazio no coração, porque não é mais alcançada com o perdão de Deus, porque travou o perdão para os seus semelhantes. E eu tenho certeza que nesse programa de hoje, Deus está falando com muita gente que está doente, com muita gente que já perdeu, está desistindo até da vida, porque não consegue conviver com o ressentimento. Eu costumo dizer que quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Você precisa perdoar, praticar o perdão, porque quando nós perdoamos, nós trazemos a presença de Deus para resolver aquilo que nós não podemos e não conseguimos resolver. Bom, daqui a pouco nós vamos liberar uma palavra a partir do templo, do local de culto da Igreja Avivamento Cristão, e nós vamos continuar falando de perdão, e no final, não sai daí, no final nós vamos orar por você, e eu tenho certeza que Deus vai quebrar cadeias, vai quebrar jugos, coisas que estão te aprisionando a tua alma, por falta de perdão. Deus vai te abençoar poderosamente. O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Eles vão tentar copiar. Tentarão até impedir nossa missão. Mas o que é nosso, a gente protege. E só compartilha com quem a gente confia. Venda no cartão e receba em um dia útil com a melhor taxa do mercado. Serve Loja. Uma das janelas mais largas, que possibilita mais o diabo entrar na vida de uma pessoa, é o ressentimento, é a falta de perdão. Porque quando você nutre um sentimento de ódio contra alguém, e retém o perdão, ainda com pretexto dizendo, só Deus perdoa, o diabo consegue manipular a sua vida, ele consegue manipular a sua história. E como eu sempre falo quando estou ministrando sobre isso, quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Esse texto que agora nós vamos ler fala de perdão, e eu vou lendo e já vou compartilhando a respeito do assunto com você. No capítulo 18 de Mateus, versículo 23 em diante, fala do credor incompassivo. Diz assim a palavra na tradução corrigida: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Eu já quero adiantar para você que este rei, ele representa Deus nesse texto. Jesus vai contar aqui uma parábola, dizendo que é assim que acontece no reino dos céus. E a primeira coisa que eu quero te adiantar nesse texto é que o Senhor vai pedir contas. O rei pede contas. Diga: o rei pede contas. Quem vive no evangelho, na ilusão de que não vai ter que prestar conta da sua vida diante de Deus em algum momento, está iludido, está sendo enganado. Pastor, mas a Bíblia diz que nós não seremos julgados.
quando você entrega a vida para Jesus, você não será julgado para a salvação, se você permanecer em Cristo. Você não vai passar pela ira de Deus, pelo julgamento de Deus, chamado a grande tribulação. Você não vai estar tendo dúvida lá na hora do juízo final, porque você não vai participar, se você permanecer em Cristo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 5:9, que Jesus se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O que vai garantir que você nunca será julgado, o julgamento final, será a tua obediência a Cristo até o final. Posso ouvir amém? Porque essa ideia de que uma vez salvo para sempre, e você entrega a vida para Jesus e vive como um mundano lá fora, esqueça. Porque um sinal de novo nascimento na sua vida de verdade é a tua predisposição para a obediência. Jesus não é salvador do mundo, Jesus é salvador daqueles que lhe obedecem. A Bíblia diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não é o mundo todo que crê, é aquele que crê que recebe o benefício da salvação. Então, tanto você que já é convertido, quanto você que não é convertido ainda, saibam que todos nós prestaremos conta diante de Deus. Uns prestarão contas porque não se converteram, estarão no juízo final, e não terão o nome escrito no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo. E outros que permaneceram em Cristo não vão participar do julgamento final, mas também prestarão contas da sua vida diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:10, se eu não me engano, eu estou ficando velho, mas tem um versículo assim que ainda não lembro, que todos estarão perante o tribunal de Cristo. É isso? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aqui não é juízo final, isso aqui é um julgamento para galardão, para açoites. É um julgamento onde Jesus vai pedir contas de você, não é para salvação. Tem gente que diz, não, se eu for salvo já é suficiente. Você não tem ideia do que significa você ter guardado tesouro no céu. Quando Jesus fala, juntai tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, Ele está deixando claro que é importante que quando você chegar no céu, no paraíso, no reino milenar, você tenha vivido uma vida de tal maneira, que Jesus possa olhar para você e dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Todos nós estaremos lá, no mínimo para a vergonha, para a exposição. Eu sei, irmão, que ao longo da minha caminhada cristã, os erros que eu cometi, dos quais não me orgulho, pelo contrário me arrependo, estarão expostos lá. Estarão expostos, perdoados por Cristo, mas Ele vai mostrar, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia teremos de tratar. Então veja bem como você vive hoje, porque a Bíblia está dizendo sobre uma prestação de contas. O rei vai pedir contas. Quando o Senhor Jesus fala da parábola dos talentos, que Ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, e 1 talento para outro, e Ele vai chegar o momento em que Ele vai pedir conta. Quem recebeu 5 talentos, apresenta 10, quem recebeu 3, apresenta 6, e quem recebeu 1, enterrou o talento, e quando foi entregar o único talento, foi cobrado pelo Senhor. E essas parábolas não estão se referindo ao povo do mundo, estão se referindo aos servos, a quem Jesus confiou alguma coisa. Então, dá um dá um coice, uma pesada de Van Damme, coisa que para os mais velhos, que os novos ninguém sabe quem é Van Damme mais, né? Dá uma pesada, dá um coice, uma cotovelada em toda a ideia que tenta fazer você viver uma vida acomodada no reino de Deus, de achar que você pode viver uma vida
de várzea, uma vida irresponsável, uma vida de pecado na terra, porque afinal de contas Deus vai fazer vista grossa e não vai considerar essas coisas. Diga não para esse tipo de mensagem, porque isso te leva muito para mais perto do inferno do que do céu. Esse negócio, não, Deus é amor, no final das contas Ele não vai julgar ninguém. Vai julgar! A palavra está dizendo que vai chegar um tempo de acertos de conta. Tu vive hoje como tu queres, você faz hoje o que você quer, ainda achando bom. E alguns ainda dão graças a Deus pela saúde que tem e pela oportunidade de pecar. Mas saiba que se hoje está comendo bem, amanhã tu poderá arrotar ruim. Essa mensagem é boa, não é? Cuidado, porque o texto está dizendo que o reino dos céus, ele pode se comparar a um rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Quantos? 10.000, diga 10.000. Vamos dizer que esses 10.000 são 10.000 reais. 10.000 reais. Segura aí. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. A outra coisa que eu quero que você saiba aqui: se há uma dívida, ela tem que ser paga. Esqueça desse negócio que não, fulano vai esquecer. Não, vamos fingir que nada está acontecendo. Já viu aquele tipo de gente? Está devendo a você, aí conversa com você, enrola e trata com você como se nada estivesse acontecendo. Se você não vier aí lembrar, ei rapaz, minha conta, e a dívida, o cara está aqui, ó. Tem gente que é cínico, não é? Mas se tiver alguém aqui com dívida, pague, porque é bíblico. A Bíblia diz que aquele que furtava não furte mais, que mentia não minta mais, que roubava não roube mais, que xingava não xingue mais. Eu acrescento, que devia não deva mais. Não, na Bíblia diz que não deveis nada a ninguém, não é? A não ser o amor. Então, se tem uma dívida, ela tem que ser paga. E quando isso é diante dos olhos de Deus, aí você esqueça. Porque a justiça diz que se houver uma dívida, ela tem que ser paga. E Deus trabalha com princípios, com justiça. Ele é amor, mas muitas vezes Deus não pode agir só pelo amor, porque tem a justiça. O mesmo que morreu na cruz para nos salvar, é o mesmo que vai nos lançar para o inferno, se não recebermos sua oferta de amor. Mas como é que um Deus que ama tanto, que deu seu filho para morrer, é o mesmo que vai lançar um monte para o inferno? Porque trabalha com justiça. E alguém vai dizer, mas como o Senhor está me lançando para o inferno, para o lago de fogo? Ele disse, não sou eu, é a justiça que eu já estabeleci. É por isso que eu te avisei. É por isso que eu mandei o meu filho para morrer por você, para você ser livre de mim mesmo. Porque só existe uma maneira de sermos livres da justiça de Deus, da ira de Deus, é por meio de Jesus. Amém? Jesus é o único que pode livrar você e a mim do lago de fogo. Por isso que a Bíblia diz que dele, Jesus, por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que o mundo foi feito por ele, com a sua palavra ele sustenta todas as coisas. Por isso que ele mesmo não tem nenhuma dificuldade de se apresentar dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que ele fala isso? Porque ele quer deixar claro que se você correr para cá, você precisa dele. Se correr para cá, você também precisa dele. Você não tem para onde fugir, você não pode encontrar outro salvador além dele, Jesus. Mas voltando aqui, se há uma dívida, ela tem que ser paga. E então o rei vai estabelecer e ele vai exigir o pagamento. O pai de família não pôde pagar a dívida, então o rei pediu a esposa, pediu os filhos, os seus bens e a própria vida daquele servo. Você vai ter que me pagar.
você me deve. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele não tinha condição de pagar aqueles 10.000 talentos. Digamos que um homem aqui, trazendo para os nossos dias, ele tem um salário mínimo. O único bem que ele tem assim um pouquinho mais elevado é um celular de R$200 e uma bicicleta de R$250. E uma casa caindo aos pedaços, nem reboco tem, com um terreno 6x8. Então não tem quem tenha coragem de dar R$2.500 lá no bairro, no final da Vila Irmã Dulce. Ele tem 8 filhos. Quem quer saber isso aí diz amém? Diz não, né? 8 filhos ele tem. Não, ele não tem um salário mínimo. Eu coloquei aqui, mas ele não tem um salário mínimo. Ele tem o Bolsa Família. E ele deve R$10.000. E o dono da dívida, o senhor para quem ele deve, diz: eu quero o pagamento agora. Ele vai vender a casa, não dá R$3.000. Porque quando você vai vender uma coisa pelo valor dela, é uma coisa, com paciência. Quando você vai vender para pagar a conta, quem vai comprar aproveita da situação. Rapaz, ela vale 2.500, mas tu quiser 800, conta aqui na hora. O cara, eu quero. Aí ele vende tudo quanto tem, dá R$1.400 todo o dinheiro dele. Ele tem condições de pagar R$10.000 nesse momento, sim ou não? Não tem. Aí ele tem que dar a vida dele, a esposa, os filhos. Ele vai dar trabalho para o dono. Foi a situação desse homem. Quando ele se ajoelha diante do seu Senhor e pede generosidade do seu coração, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Louvado seja Deus. Diga amém. Porque o nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de... O seu Deus e o meu Deus é um Deus perdoador. É um Deus que perdoa pecados. E quando é que Ele perdoa o pecado? Quando nós fazemos o que esse servo fez. A Bíblia diz que o servo se prostrou, reverenciou e pediu generosidade. Esse prostrar-se, essa atitude se refere à atitude que nós tomamos quando entregamos nossa vida para Jesus. Todo aquele que reconhece que não pode pagar a sua dívida, porque todos nós temos uma dívida impagável, que é a dívida do pecado que herdamos de Adão e Eva. Todos nós que temos essa dívida, que nascemos com ela, e pedimos perdão a Deus, entregamos nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que a atitude de Deus é lidar conosco com íntima compaixão. Que embora a justiça de Deus vai ser realmente solta, vai ser imposta na vida daqueles que são desobedientes, Deus ainda continua sendo amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. Então, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. O cara tinha acabado de ser perdoado pelo seu patrão. Ele devia 10.000. E o patrão dele perdoou os 10.000. Aí ele encontrou aquele que devia 100 reais para ele. E ele disse: você vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar, porque eu quase que ia morrendo agora. Quase que eu ia para a cadeia. E eu não vou mais viver sem dinheiro.
tu vai ter que me pagar os 100. E o cara era mais lascado que ele. E o cara fez a mesma coisa. Olha o que o cara fez aqui para ele. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele fez a mesma coisa. E sabe o que ele faz? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ele foi perdoado, porém não perdoou. Será que isso acontece entre nós, seres humanos? Sim, acontece. Principalmente conosco, que temos justiça própria. Porque o que mais acontece no nosso dia a dia é isso. Quando a gente tem alguém que deve, tem alguém que caluniou, tem alguém que fez alguma coisa contra nós, nós temos dificuldade de liberar perdão. E alguém vem, rapaz, perdoa fulano, entende aí a situação, se coloca no lugar dele, não muda não, rapaz, olha o que o cara fez comigo, o cara falou isso, falou aquilo, fez isso, fez aquilo, eu não vou perdoar. E é crente, santo, que chega na igreja e diz: oh, que ousado amor, como é que é? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E celebra o amor de Deus. E o coraçãozão assim, sabe? Com a ponte agudo, igual um tridente. Quando ele fala com o irmão que ele está de mal, ele vai com a língua bifurcada. Para matar. Dificilmente quem está com ódio, ressentimento, com dificuldade de perdoar o outro, dificilmente vai conseguir meditar no tamanho do perdão de Deus para ele. Mas o que acontece é que Deus lhe perdoou 10.000 talentos, uma dívida impagável, e ele não quer perdoar os 100 reais que o outro está devendo para ele. E esses 100 reais pode ser uma calúnia, pode ser um mal entendido, uma marca, uma traição. Eu não perdoo meu marido, eu não perdoo minha esposa, eu não perdoo meu pai e minha mãe. O seu pai, sua mãe, ou quem quer que tenha te feriu numa área. E você, nos 10 mandamentos, em todas as áreas da sua vida, você feriu Deus. E Ele te perdoou. Porque esses 10.000 talentos, eles se referem à plenitude da depravação moral do ser humano. Quando o homem pecou, ele não se depravou em algumas áreas da sua vida, ele se depravou plenamente. E porque ele se depravou plenamente, Deus criou 10 mandamentos para mostrar para ele que em todas as áreas da sua vida ele pecou contra Deus, e Deus é capaz de perdoar os 10.000 talentos, sabe, todas as áreas, os 10 mandamentos que ele feriu, e ele tem dificuldade de perdoar uma área em que o outro feriu ele. Você sabia que com isso nós transmitimos uma mensagem para o céu dizendo que nós somos melhores que Deus? Somos melhores que Deus. Deus perdoa porque Deus é mais humilde do que eu. Eu sou melhor. Eu sou eu. Você percebe quanto nós somos injustos em nome da justiça? E nós, queridos, somos ensinados pela palavra de Deus a agir parecidos com Deus. Se Deus nos perdoou uma dívida impagável, isso não deveria nos ajudar a perdoar situações específicas de pessoas? Nós podemos fazer algumas coisas com alguém, que quando terminarmos de fazer, a primeira pessoa de quem esse alguém vai lembrar é de Deus. É nessa hora que Jesus fala assim, que as vossas obras brilhem diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado no céu.
Por isso que ele ensina: não sabe a tua esquerda o que faz a tua direita, para que você faça em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensa. Nós podemos imitar Deus em tudo, porque Jesus falou: eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Quem diz amém aí? E esse servo, ele teve uma tremenda oportunidade de fazer com alguém a mesma coisa que o patrão dele fez com ele. Ele não fez. Ele não seguiu o exemplo. Vendo, pois, os seus conservos, versículo 31, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Preste atenção, olha o que Jesus está falando, é muito sério. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Você acha que esse é o tipo de palavra que a gente pode deixar de pregar na igreja? Nunca, nunca. Sempre temos que pregar essa palavra, porque se existe uma área em que o diabo tenta escravizar o povo, é na área do ressentimento, da falta de perdão. Entra no casamento, o perdão tem que estar lá. Relacionamento de pais e filhos, o perdão tem que estar presente o tempo todo. Sociedade de amigos, o perdão tem que estar presente, porque volta e meia estamos machucando uns aos outros. Colega de aula, colega de trabalho, trânsito, tudo exige o princípio do perdão presente em nossas vidas, senão a gente não vai conseguir. Então perdão, queridos, é uma doutrina, perdão é um princípio, perdão é uma dádiva, perdão é uma virtude que Deus estabeleceu para nos manter como sociedade saudáveis. Porque se nós começarmos a nutrir sentimentos de raiva, de ódio, e não liberarmos perdão uns para os outros, para onde vai a sociedade? Para onde vai uma comunidade cujas famílias decidem se vingarem umas às outras e não se reconciliarem, se destroem? A primeira coisa, a importância do perdão de Deus para a nossa vida. Sem o perdão de Deus, nós estamos perdidos. Sem o perdão de Deus, nós não temos condições de avançar, de crescer, de nos desenvolvermos na nossa vida com Deus. Sua caminhada com Deus começa com o perdão. Se Deus não nos perdoar, nunca teremos condições de andar com Ele. Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, e para podermos nos aproximar de Deus, Ele tem que nos perdoar, senão não temos condições. Porque nossa vida, a Bíblia diz que a nossa justiça cheira mal às narinas de Deus. E quando a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, você deve entender que naquele tempo imundícia era o tipo de pano que as mulheres usavam quando estavam menstruadas, e passavam alguns dias com aquele pano, ninguém aguentava o cheiro. E Deus diz que a nossa justiça pessoal, ela é tão contaminada, tão cheia de justiça própria, tão cheia de ressentimentos, que cheira mal como trapo de imundícia diante das narinas de Deus. Então, diante dos judeus, o Senhor estabeleceu alguns critérios e regras e princípios. Quando uma pessoa devia muito a um fazendeiro, a um homem rico, uma pessoa ia lá pedir um empréstimo para fazer uma plantação, e de repente ele não conseguia pagar aquele empréstimo. Por quê? Porque a plantação não fluiu, e ele ia acumulando a dívida, chegava num ponto como esse credor aqui, e ele não tinha condição de pagar o seu credor. E então ele fazia o que justamente foi feito aqui: ele se vendia como escravo, a ele, a esposa, os filhos e o terreno, para pagar a dívida. E quando uma pessoa se entregava como escravo, porque não conseguia pagar a dívida, a única chance que ele tinha era se surgisse ali para a vida dele um homem chamado resgatador. Diga resgatador. O resgatador poderia ser um parente, um pai, poderia ser um amigo que gostava muito daquele homem e que era riquíssimo e tinha condições de pagar a dívida e trazer aquele escravo de volta para a vida livre. Então, quando uma pessoa que devia se vendia como escravo tinha um resgatador, o resgatador vinha, pagava a sua dívida, trazia ele de volta para a sua terra. Só que
esse resgatador passava a ser dono de quem ele resgatou. Então a pessoa deixava de ser escrava do homem para quem ele estava devendo, mas agora ele era escravo de quem o resgatou, com uma diferença: agora ele está servindo alguém que ama ele, que o ama, que é amigo, e é diferente. E alguns resgatadores, por saber da obstinação do seu amigo, que ele poderia errar de novo, segurava: agora você é meu escravo, você vai ficar aqui debaixo das minhas asas. Mas outros, por saber que o erro daquele amigo foi um equívoco, não fazia parte do caráter dele, chegava para ele e dizia: porque eu sou teu amigo, eu sou teu dono, sou dono de tudo que é seu, mas você vai viver como livre, você vai fazer tudo que você quer, e você vai administrar as minhas coisas, mas viva como livre. O nome desse resgate se chama perdão. Diga perdão. Ele foi perdoado da dívida diante daquele homem. Aquele homem para quem ele estava devendo nunca mais podia cobrar dele, porque foi pago a dívida e ele foi perdoado. Foi a mesma coisa que aconteceu conosco, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável, porque nós herdamos de Adão e Eva o pecado, que não tem como pagar por esse pecado, por essa dívida. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e Ele nos comprou das garras do diabo. Ele chegou para o reino das trevas e disse: eu vou derramar sangue, eu vou pagar pela humanidade, eu vou pagar por aqueles que vão estar dispostos a me obedecer, e todos aqueles que quiserem me obedecer, você não pode cobrar dele mais. E se você entregou a vida para Jesus, Ele pagou pelos seus pecados, e Satanás nunca mais vai poder apontar o dedo e cobrar de você aquilo que você foi antes. Quem diz amém? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, já falamos bastante sobre perdão, quanto é importante perdoar, e depois de tudo isso, eu sei que muita gente, eu sei que de repente você que está me assistindo agora, já tomou consciência de que necessita perdoar, mas está diante de um grande desafio, está diante de um desafio enorme, dizendo: puxa, eu queria perdoar, eu sei que é necessário, eu sei que é importante, mas eu não consigo. Mas aí eu quero te ensinar um caminho. Perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Perdão é igual amor. Se eu for esperar sentir o amor para praticar o amor, eu nunca vou amar ninguém. Mas quando eu começo a amar a pessoa na prática, que é servir, respeitar, suprir, não é? Ajudar, quando eu começo a praticar esse amor, o sentimento vai brotando no meu coração. Tenta ajudar uma pessoa necessitada que você não gosta. À medida que você ajuda, você vai criando sentimento por ela. Assim é o perdão. Quando eu libero com os meus lábios, pelo esforço consciente, o sentimento vai brotar no meu coração. E não existe ambiente mais poderoso para se praticar o perdão do que o ambiente da oração. Quando nós oramos, isso não é hipocrisia, isso é a prática da fé, liberando perdão sobre o nosso semelhante. Então o nosso coração, a nossa alma começa a sentir o brotar desse sentimento, porque é bíblico perdoar os nossos ofensores. Jesus não nos ensina a ser hipócritas, Ele nos ensina a obedecer sua palavra pela fé, e o nosso coração vai se adequar a essa realidade. Por isso que eu convido você agora para orar comigo. E aproveite, meu querido, minha querida, você que está aí, de repente você está sozinho na sua casa, aproveite nesse momento para você bradar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero perdoar o meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, fulano, beltrano. Diga para Deus que você deseja fazê-lo. Se for necessário, você ajoelhe aí onde você está, mas concentre o seu coração e ore comigo. Ore comigo. Eu vou até pedir para você repetir uma parte dessa oração, porque de repente você ainda não sabe como fazer uma oração de perdão. E eu vou pedir para você repetir comigo, colocando seu coração nessa oração. E saiba que Deus vai te escutar, porque Deus é amor. Então, vamos orar neste momento. E você pode começar repetindo comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, principalmente os pecados do sentimento que deixei brotar dentro de mim por causa da mágoa de pessoas que me fizeram mal. E nesse momento, pela fé, eu pratico o perdão
e perdoo a pessoa que me fez mal. Meu querido telespectador, você que está me assistindo e acompanhando comigo essa oração, você pode mencionar o nome da pessoa que te ofendeu, de quem você realmente tem nutrido um sentimento ruim. Cita o nome dessa pessoa ou das pessoas agora e diga: Senhor, eu perdoo essas pessoas, eu libero com meus lábios e com esforço de fé, eu libero essa pessoa agora do meu coração. Eu perdoo, eu libero perdão, e não somente perdoo, mas abençoo esta pessoa, porque eu também quero o perdão do Senhor. Me perdoa, Senhor, por todo sentimento ruim que deixei brotar no meu coração, e eu libero perdão aos meus ofensores, em o nome do Senhor Jesus, amém. Agora eu vou continuar orando por você. Eu vou pedir para Deus realmente fazer desse ato de perdão uma realidade dentro de você. Meu Deus e meu Pai, Senhor, abençoa essa vida agora, essa pessoa que mesmo sem conseguir sentir o perdão dentro de si, mas praticou pela fé, eu peço que o Senhor faça brotar um novo sentimento dentro dessa alma, nesse coração. Quebra o jugo da raiva, o jugo do ressentimento, do ódio, porque o diabo é quem tem como essência do seu ser o ódio, mas o Senhor tem como essência do teu ser amor. Então faça brotar nesse coração o amor do Senhor, pela prática do perdão. Faça fugir de dentro dessa alma todo ressentimento, todo ódio, toda a mágoa. Cura essa alma, sara este coração ferido agora, meu Deus, em nome de Jesus. E eu profetizo que este homem vai viver livre no seu coração de toda mágoa que tem, de alguém que lhe traiu, que lhe machucou. Meu Pai, em nome de Jesus, essa mulher a partir de agora vai viver um novo sentimento, porque ela agora vai conseguir realmente perdoar no coração seu marido e as pessoas que machucaram seu coração. Que haja harmonia, que haja perdão, que haja libertação, e que todo o jugo do mal se quebre agora, e que todo demônio que tem atuado nessa vida saia agora. Abandone essa casa agora, abandone essa família agora, porque onde há perdão há a luz de Cristo, e onde há a luz de Cristo as trevas tem que desaparecer. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa vida, eu abençoo esse coração e declaro uma vida nova, um novo sentimento nessa alma, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe fortemente, que Deus te abençoe poderosamente através dessa palavra, e que você continue perdoando. Hoje, quando você for dormir, lembre-se de fazer novamente essa oração, perdoando. Amanhã você faz de novo e vai fazendo de novo até virar uma realidade dentro de você, porque Deus vai te abençoar. Lembre-se que guardar mágoa dos outros e não perdoar os outros é a mesma coisa de você tomar veneno e esperar que o outro morra. Lembre-se que quando você perdoa, você não está liberando a pessoa que te ofendeu, você está liberando e libertando a você mesmo. Que Deus te abençoe fortemente com esta palavra, com este programa de hoje, em nome de Cristo Jesus. E eu quero convidar você a entrar comigo nessa batalha, para não deixar o programa Avivamento Teresina sair do ar. Nos apoie. Você pode entrar em contato conosco, você pode fazer um depósito, nos ajudando, patrocinando o programa, apoiando, para que a gente continue alcançando vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode então fazer a sua doação no número da conta que você está vendo na sua tela agora, e você pode entrar em contato conosco também no nosso WhatsApp 86-8843-9949, 88843-9949. E você pode fazer a obra de um verdadeiro evangelista, nos ajudando a continuar pregando a palavra de Deus através desse programa. Bom, o programa Avivamento Teresina está chegando ao final. Não tem jeito, a gente tem que chegar ao final mesmo, mas eu te prometo que, se o Senhor nos ajudar, nós voltaremos na próxima programação com mais palavras de Deus para abençoar o seu coração. Fique com Deus e até o próximo programa. Deus abençoe.